Olá a todos e bem-vindos à nossa série de conversas Nova Vida com Rav Leitman. Olá Rav, olá Nitza. Nós convidamos a vocês a se somar a nós, porque nós falamos ultimamente sobre a saúde, que é um tema importante para cada um de nós. Importante para a nossa saúde, para os nossos parentes, para as pessoas que nós gostamos. E em cada conversa em particular, nós tomamos um tema dentro da saúde para que possamos unir as coisas que diz o Rav a cada vez desde um ponto de vista e de um ângulo distinto e para encontrar cada vez um conteúdo novo em o que é esta nova vida. E o tema de hoje é sobre o coração. O que é o que se encontra no coração? E o que é o coração de nossos assuntos? Diz Nietzsche. O coração sempre está como se fosse no centro, inclusive de forma simbólica, quando falamos com relação aos países e ao mundo. Interessa-nos escutar qual é a função do coração desde o seu ponto de vista, sua percepção, e como parte do geral que se chama Adão, o homem. O Rav diz, o coração é o centro. Primeiro de tudo, nós pertencemos ao coração e todos os desejos, anseios, tendências de falar desde dentro do coração, de encher o coração, satisfazer. O coração representa o centro da vida, tanto de forma corporal como de forma espiritual. De forma espiritual, representa, simboliza, não quero dizer o órgão por si mesmo, porque nós devemos mudar, inclusive, por algo mecânico. É, em síntese, digamos, uma bomba. Mas esta bomba representa, para nós, primeiro que nada, uma ação. A ação fundamental da natureza. Receber e dar. Ela recebe sangue de todo o corpo e transmite a todos os órgãos para que sejam limpos e novamente repassa a todos os órgãos e ao corpo. Com certeza que o coração não trabalha de forma isolada, sozinho, senão que dentro de todos os órgãos, o sangue, há outras ações que trabalham de forma conjunta, que também contribuem para o fluxo de sangue para cada célula e a todos os lugares do corpo. O coração não tem em total a força, mas o que ele faz é dar o ritmo, dar o começo da ação. E depois, vários sistemas que estão conectados aos vasos sanguíneos e que nós sabemos um pouco como eles trabalham, que eles trabalham conjuntamente com o coração. O coração é a bomba única do corpo, mas todos esses sistemas que estão conectados, relacionados com o coração, pertencem ao coração. E com certeza que há vários problemas com relação ao trabalho do coração, porque ao receber e ao doar, deve-se haver um equilíbrio. E disto depende todo o trabalho do coração e toda a saúde do coração. E daqui nós podemos ver o que é toda a interioridade e toda a espiritualidade da pessoa. Se a pessoa está equilibrada, então todos esses sistemas que são receber e doar, que são o coração corporal, este encontra-se em harmonia com o seu ambiente. Ele também é todo como um coração que recebe e doa, e assim, desta forma, realmente funciona de uma forma saudável, conjuntamente com as demais pessoas. O que quer dizer é que nós estamos conectados entre nós também com o coração, com nossas qualidades, que de forma ideal nós temos que utilizar isto em harmonia com os demais. Dar e receber
tudo o que é necessário, e o coração por si mesmo não necessita de nada, senão uma pequena quantidade de energia para poder funcionar. Mas ele não se alimenta do corpo ao qual ele atua. E também com respeito ao que ele dá, ele não recebe nada, ele simplesmente funciona. O prazer seu, se é assim que se pode dizer, é que ele serve a todo o corpo. Ele dá vida. Ele dá essa corrente a todo o corpo. E isto é um exemplo do que é a saúde da pessoa, que também dessa forma se conduz de acordo com isto. E tem que trabalhar. Atuar quer dizer considerar os demais, o que se chama não faça ao próximo o que não queiras que te façam a ti, ame o próximo como a ti mesmo, receber tudo que está no ambiente como um próprio desejo, seu próprio desejo, e dar a eles tudo o que é e o que pode para satisfazer estes desejos externos. Estas são as atividades do coração. E como nós, neste momento, agora, por exemplo, e como se revelam todas as investigações, também de forma animada, então pode-se dizer que estes sistemas atuam uns sobre os outros, e com certeza que está claro que o que são os sistema nervoso, sistema animado, e se nós não estamos bem nesse sentido, isso influencia o coração. O coração é muito sensível aos estados anêmicos. Por que nos dizem que nos dói o coração? Porque o sistema nervoso trabalha sobre o coração e o restringe, e o coração em seguida sente. E, portanto, nós precisamos entender que estes sistemas elevados das relações entre nós, o coração egoísta, o coração que está utilizando das coisas unicamente para receber e não para doar, que trabalha de uma forma não correta, senão que deveria trabalhar em harmonia, e então, em essência, desde o que é o nível do nosso desejo, as relações são arruinadas, inclusive o nosso coração corporal. E se até os nossos dias nós ainda não estávamos tão conectados na sociedade global, na conexão integral entre nós, então não influenciava de uma forma tão grande. Mas hoje em dia, digamos, desde os últimos anos, digamos, desde a metade do século passado, quando se revelou uma conexão mais estreita entre nós, e nós, de todas as formas, continuamos com o nosso ego, em troca de melhorar as relações recíprocas, mútuas entre nós. Acontece que, como consequência disto, nós influenciamos também sobre o nosso coração corporal. E não é uma surpresa, uma maravilha de que todas as enfermidades do coração e do sistema circulatório são um dos perigos, dos maiores perigos para a nossa saúde. E quanto que nós tratamos e nos ocupamos disto? Na verdade, nós não sabemos tratar o coração, porque, na totalidade, é um órgão que se completa por si mesmo. Mas nós fazemos como se fosse uma correção de seu trabalho, através de todos os tipos de meios, mas de todas as formas. O número de enfermidades do coração, neste sentido, não desce. As estatísticas, de todas as formas, a sua tendência não é boa. E isto é tudo devido a que nós não começamos ainda a corrigir nossas relações. Que se nós, no nível humano, que é o nível mais elevado, organizamos nossas relações entre doar e receber, como correspondem, e fazemos fluir as relações entre nós de forma correta, entre nós, de uma forma igualitária, correta, em harmonia entre nós, isto vai influenciar sobre todos os sistemas e, sobretudo, ao nosso sistema circulatório, ao coração. Pode-se falar também sobre o que é a construção do coração, como está construído de acordo com o sistema espiritual, de acordo ao nosso sistema, como estão feitas as suas cavidades.
como seus sistemas estão em conexão, são coisas interessantes, mas eu penso que, no geral, este seja um tema que vale a pena se aprofundar nele. Como costume, todas as doenças, em todas elas nós entramos para tratar os sintomas que se apresentam e não as causas, como dizem hoje em dia os médicos, que tudo surge da cabeça. E se nós organizamos as relações entre nós, os desejos e outras coisas, em essência dos desejos, e também no que se refere ao aspecto espiritual, também o coração, que aqui também muito do que se pode dizer com respeito à espiritualidade. Também se pode dizer que o amor, e com respeito a isto, cura-se o coração sobre todas as transgressões, cubra tudo com amor. Quer dizer que se o coração trabalha para satisfazer tudo que está externo a ele, isso significa que ele está trabalhando para satisfazer o que é externo ao corpo. Ou se a pessoa trabalha com relação a satisfazer o próximo. Eu abriria, em troca de um instituto para o coração, um instituto do amor, que ensinará as pessoas isto. As pessoas devem estar nessas coisas. Nietzsche diz, agora vamos olhar um ponto sobre as estatísticas, como você nos lembrou, nos Estados Unidos, está em primeiro com relação às causas dos ataques do coração. O que é interessante, que se distingue muito dos países ocidentais. Os países orientais, nos países orientais há menos problemas de coração. E outra coisa que nós podemos ver é que as enfermidades do coração não são enfermidades da sociedade. Não é um problema de que o corpo decai-se e que, de acordo com as teorias mostram, eles conectam muito do que é o tipo de vida. E, além disso, você disse como que se fosse uma conexão entre o que são as relações entre os sistemas da pessoa e o que é externo. Você explicou o que é o sistema do coração. Vamos dar uma olhada. Se nós olhamos o mundo, se nós olhamos qual é a diferença entre o Oriente e o Ocidente, o Rav diz, há uma diferença porque no Oriente há uma relação mais estreita entre as pessoas. Eles encontram-se como que se fosse desenvolvendo-se, que ainda não saíram do ego, de que tem um individualismo que ressalta, senão que ainda há mais popularidade. E isto é porque vivem ainda em vida comunitária. E isto alivia as doenças do coração. Com certeza que se nós tomamos as estatísticas e nós vemos os últimos 50, 100 anos, nós vamos revelar até onde também cresce que há uma tendência para cima, com certeza. E também nos países ocidentais isso não era assim até que chegaram ao que é o desenvolvimento moderno. Quer dizer, tudo depende do nível de nosso ego, até onde cada um se encontra, dentro, fechado, dentro de si, separado, e que o coração então estoura, para. Se o coração não trabalha de forma correta, em harmonia com todas as pessoas, e todas as pessoas entre si, entre a natureza que a circunda, quer dizer, todos os subsistemas do mesmo sistema geral que devem estar equilibrados, e o coração, de verdade, então, vê-se danificado, tanto o coração como o que é a enfermidade, o câncer, quer dizer, o funcionamento correto das células do corpo. Que, como nós falamos também, que esta mesma conexão não correta entre nós, isso também causa câncer. E também aqui, quando podemos falar a respeito da pressão sanguínea juntamente com os problemas do coração, que completa um pouco essa imagem de que tudo surge
da tensão do ego da pessoa, de que não se encontra em equilíbrio com os demais, e então desenvolve o que é a pressão sanguínea e outro tipo de problema, graças ao que se trancam as artérias. Diz Nietzsche que aqui é também um tema muito interessante com respeito à pressão sanguínea, onde as pessoas, e inclusive não estão claras as causas da pressão sanguínea. O que se vê nos artigos é que 90% dos casos não sabe-se qual é a causa. O Rav diz, de forma espiritual é muito simples. A pessoa não quer estar em conexão com os demais, quer estar fechado dentro de si. E então o coração deve, contra o seu desejo, satisfazer, prover este sangue a todo o corpo. Ele fecha-se dentro dos seus próprios desejos e dentro do coração acontece que ele desconecta-se de todo o corpo. E então acontece que não recebe os desejos de todos os órgãos das partes do corpo e também não quer satisfazê-los. Quer dizer, o coração fica fechado, bloqueado. E então, tanto quanto a pessoa está fechada com respeito aos demais, que nós falamos que tem um coração fechado, hermético, então o mesmo acontece com relação ao corpo. E neste sentido, a pessoa deve fazer com que o coração trabalhe com maior pressão. E por isso aumenta a pressão sanguínea e também o que são quando as artérias se trancam. Isso surge também como consequência do ego, que fecha o trânsito de conexão entre o coração e todas as partes do corpo. Há uma só causa. Eu não encontro muitas palavras para adicionar aqui. Diz Oren, eu gostaria de perguntar, com respeito ao que é o trabalho do coração, você disse que o equilíbrio entre dar e receber, o coração dá e recebe, e você disse que o coração não faz todo o trabalho, senão que só dá o ritmo. O Rav diz, o coração dá o ritmo a todas as pequenas bombas do sistema circulatório. E então, nós vamos ver que não há uma pressão suficiente para que chegue o sangue até uma célula que eu tenho aqui, no dedo mindinho. Você sabe que tipo de bomba deve ter para que aconteça isso? Ela deve estar pulando dentro do corpo. Com que pressão deve sair para que chegue ao extremo? Deve ser uma bomba grande como este edifício, porque todo o nosso sistema circulatório é um sistema muito grande, com todos os que são. Porque se você considerar todas as partes do sistema circulatório como são pequenas, então é uma mecânica onde a gente faz, da mesma forma, cálculos de sistemas hidráulicos e que não pode se fazer cálculos desse tipo. E o coração dá o ritmo a todo o sistema circulatório e ele trabalha de acordo com isto. Quer dizer, as artérias trabalham a fim de que tenham como que se fossem bombas circundando todos os canais de sangue. Então transmitem o sangue até o lugar onde é necessário. Quer dizer que o ritmo do coração, os problemas do ritmo e os problemas de pressão sanguínea, de que o coração trabalha sob pressão, isto já dá ordens de que sinais de que está tudo decomposto a todo o sistema circulatório. Quer dizer, é um sistema que trabalha em conexão com todas as partes, mas suas conexões não são boas. É o mesmo que acontece com enfermidades relacionadas ao câncer, porque de repente uma parte do corpo não sente que se encontra em harmonia dentro de um só corpo e começa a relacionar-se com todo o corpo como se fosse algo estranho e começa a danificá-lo, como se fosse um animal de rapina. Assim também o coração sente que, como
que se fosse que ele não teria necessidade de satisfazer, de prover sangue para todo o corpo. E então surgem todos os problemas. Tudo provém dos sistemas espirituais de que nós nos introduzimos e entramos cada vez mais dentro de nós e não queremos estar em relação mútua. As gerações anteriores não sofriam disto, porque não encontravam-se em um sistema humano fechado, integral. E, portanto, nós nos relacionávamos suficientemente corretamente e não influenciávamos tanto e não ocorriam tantos homicídios e podiam sofrer mais, podiam estar mais tempo juntos, como vocês dizem, com relação ao povoado, de que uma vez não houve, por exemplo, muros entre os pátios, tudo estava aberto. Diz Oren, sim, minha casa é a casa do outro. Sim, diz o Rav, e agora é o contrário. Por isto, nós agora cortamos nossas relações e isso nos influencia, porque toda a natureza é uma. Diz Oren, continuando, você disse que o fundamento das ações do coração é o equilíbrio entre doar e receber. De acordo, aqui o coração, que é o que ordena este ritmo. E como ele sente o equilíbrio entre doar e receber? Diz o Rav, isso tem que ser igual. Realmente igual. De que quanto eu recebo, eu devo dar. E a minha vida, quer dizer, toda a energia que eu necessito para a vida, eu recebo completamente de um lugar distinto. Isso não pertence ao meu trabalho. Oren diz, por favor, explique. Oren diz, a minha pergunta é equilíbrio. Como determina este equilíbrio entre doar e receber? E o Rav diz, a mãe que se ocupa do filho, todo o seu coração está dentro da criança, do bebê. Quanto dar a ele? Quanto que ele necessita? O que quer dizer? Que ela quer saber tudo o que ele necessita e, de acordo com isto, satisfazer o bebê. Ela não pensa em si mesma, senão que ela pensa em si mesma somente para realizar as necessidades do bebê. Assim trabalha o coração sadio em um sistema saudável. Assim deve ser a pessoa com relação a todos. Este é o exemplo. De onde vai receber forças para trabalhar? Vai trabalhar em um sistema diferente, é outra coisa. Mas onde está o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio está de que eu, por completo, me encontro nele. No bebê, por exemplo, ou de que eu, por completo, me encontro servindo os demais, 100%. E sobre mim mesmo eu não penso. Como nós dizemos que, inclusive, não vive, não come, não faz nada. Quer dizer, o que é que nós queremos dizer? Que não considera que deve se preocupar por si mesmo, senão que faz tudo para se ocupar das coisas especiais que faz. O mesmo é aqui. Em todos os órgãos e em todas as células do corpo, é assim que deve se atuar. E assim nós também temos que ser como células dentro da sociedade humana, que é um só corpo. E então vamos ter uma saúde ideal, realmente, tanto corporal quanto espiritual. Então, dar e receber e o equilíbrio entre eles é isto o que determina a pessoa. E como nós dizemos, de que ele está com todo o seu coração entregue aos demais.
זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא קובע את האיזון צריך להיות מקסימום כמה שאני מרגיש אותם. Quer dizer que nenhum determina sobre o outro, a não ser que o equilíbrio deva ser máximo. Quanto que eu sinto dos demais, a receber deles seus desejos, suas necessidades e, da mesma forma, doar. E eu, todo o tempo, então, cresço. Em que cresço? Quanto mais e mais sinto suas necessidades, de acordo com isso, ter a possibilidade de doar. Isto é a essência, a altura na qual eu avanço. Diz Nietzsche, eu gostaria de pôr um tema agora, que é um tema que confunde muitas pessoas. Desde o ângulo psicológico, muitas vezes a pessoa que chega à psicologia, para tratar-se, eles dizem que fazem tudo menos receber, diz o Rav. O que quer dizer receber? Receber a necessidade dos demais. Diz Nietzsche, o que quer dizer? Isso é pergunta. O que quer dizer receber? Então, eu gostaria de lhe trazer isto porque há uma confusão com respeito à definição. O Rav diz, há aqui realmente uma confusão. Eu abro-me à recepção das necessidades do próximo, para sentir eles como minha parte. Isto é o que se chama interconexão, interinclusão. E a partir de que nós nos incluímos uns nos outros, eu satisfaço os desejos do próximo até onde eu sinta eles. As pessoas próximas da família, da cidade, do mundo. Depende da grandeza, a altura e o desenvolvimento da pessoa. Isso por uma parte. E por outra parte, devido ao fato de que nós nos encontramos em interconexões mútuas, também os demais, em essência, fazem o mesmo trabalho como eu. E eu com eles sou chamado de receptor. E eles como doadores, quer dizer. Eu, com respeito a eles, chamo-me como uma célula que necessita prover, e eles como coração com respeito a isto. E eu, com respeito às suas necessidades, sou como um coração para suas células. E é assim que nós trabalhamos, que cada um, com respeito aos demais, é um doador, e cada um, com respeito aos demais, ele recebe, divide ao que ele quer dar aos demais, a oportunidade de dar. Diz o Rav, resulta de que eu recebo para outorgar, recebo dos demais seus desejos para outorgar-lhes, para dar a eles, e eu precisamente dou meus desejos aos demais para dar a eles a oportunidade de doarem a mim. E tudo isso de forma recíproca. E ninguém aqui faz isto com a intenção de receber, senão de doar. Ou doar diretamente, ou doar de forma circundante, de que ele dá aos demais a possibilidade, a oportunidade de doar. E assim nós, como está escrito, que recebam seu sustento uns dos outros, de que ninguém pode alimentar-se a si mesmo. Houve aqui uma pergunta, então, de que como eu recebo, de que eu vivo. Eu vivo de que os demais preocupem-se de mim, nunca para mim. E isto é o que nós aprendemos, é o conceito de garantia, de que eu tenho que sentir, eu tenho que estar seguro de que todos preocupam-se comigo, e com isto eu vejo-me despreocupado das minhas preocupações, e que não sobre para mim tempo de me preocupar. E então eu estou livre de me ocupar deles. E assim, de forma mútua, nós chegamos à garantia, à reciprocidade, e isto é o que se chama o trabalho correto da sociedade humana, de que cada um funciona como um coração com relação aos demais, e de que cada um
lhe dá a oportunidade do outro assim funcionar. Diz Nipsa, quando lemos este material, a gente vê coisas interessantes com relação ao desenvolvimento do coração durante toda a história. E vimos também uma coisa muito interessante, de que o desenvolvimento do coração levou milhares de anos e que sua primeira necessidade foi quando juntaram-se as células, quando houve o que foram chamados seres com poucas células, senão que surgiu quando houve necessidade das células trabalharem de forma conjunta. Quando eu vejo isso, e eu vejo a sociedade na qual nos encontramos, que comparação você pode fazer? Como você vê a nossa conexão? O que acontece com nossa conexão hoje em dia, com o nosso coração? Diz o Rav. Nós chegamos hoje em dia à necessidade deste coração, porque antes nós não sentimos essa necessidade, porque não estávamos conectados conjuntamente, éramos como se fossem células isoladas, de que nós recebíamos o nosso sustento não de forma interna, senão que de forma egoísta. Eu tenho, eu dou a você, e o que você tem, você dá a mim, em troca. O que se revela agora, em nosso tempo, é que nós passamos a ser um só corpo, uma só família, toda a humanidade, conectados. E se nós já constituímos, então, um só corpo, então aqui deve haver uma conexão entre suas células, como você disse. E, portanto, aqui nós estamos necessitados de um só coração, de um só cérebro, de que nós, como nosso corpo, nos dividimos em sistemas que eles sejam realmente sistemas como um corpo, como os que existem no corpo. E no futuro, em um futuro próximo, a humanidade vai necessitar fazer isso, senão não poderá funcionar. Ou através do sofrimento, ou através do conhecimento, e ao estar de acordo com a unidade, mas vão encontrar seu caminho de como construir-se a si mesmo de forma parecida ao nosso corpo, o que é o sistema do encéfalo no geral e o que são os sistemas, todos os sistemas, como funcionam os nossos órgãos do corpo, o que é o fígado, o coração, os rins e outros. E dessa forma, como o corpo corporal trabalha, também funciona o corpo social. Diz, Oren, você disse antes que o coração consequentemente sente. Eu conecto isso ao tema de que o que determina o ritmo, e portanto é muito sensível, porque em seguida sente. Como assim em seguida sente? Diz o Rav. O Rav diz, este é o sistema nervoso. E o Rav diz, e o Oren diz, eu quero saber como que trabalha o corpo e como, em paralelo, eu posso ser sensível. Como eu em seguida posso sentir? A partir de que sistemas? De que sensores? O Rav diz, primeiro que nada, eu não gostaria de entrar nisto, porque isto são coisas que também eu não tenho conhecimento suficiente. Mas, primeiro de tudo, o material das células do coração, a qualidade do coração, está em que suas células por si mesmas, elas trabalham de forma inclusiva. Como nós, por exemplo, você sabe que quando nós cortamos as pernas de uma rã, diz Oren que eu, como eu cresci, não entendi, amigo, desculpa. Nesse sentido, diz o Rav, cada célula do coração tem como se fosse uma pequena máquina que trabalha neste sentido. Por outra parte, existem aí muitos sistemas, inclusive se o cérebro
deixa de dar ordens ao coração, dentro do coração há subsistemas que, de alguma forma, fazem e mantêm o coração trabalhando. Nós vemos isto em casos de morte cerebral, fica de forma vegetal, mas até nós, dentro das células do coração, inclusive, existe a possibilidade do coração trabalhar, inclusive, se todos os sistemas estão mortos. Os demais sistemas estão mortos. É um tipo de célula especial que tem sistemas internos próprios deles. Diz Oren. A pergunta é como o coração é sensível, tem sensibilidade de que em seguida sente isto. Como é esta sensação imediata? Diz o Rav. Isto é a partir do sistema nervoso? Diz Oren, não. Ao nível corporal não me importa. O que me importa é o paralelo entre as pessoas, porque você disse que no início cada um deve ser como um coração, funcionar como um coração. Digamos nós três, então eu devo ser, por exemplo, coração com respeito a você, você com respeito a mim ser coração. Como eu posso sentir isso de forma imediata? Diz o Rav. Primeiro de tudo, devemos falar sobre os sistemas em geral. E em que são distintos uns dos outros? O sistema nervoso é o sistema mais rápido. É o sistema que tem maior reação a cada coisa. Também sua velocidade é relativamente elevada, mas é veloz. E, primeiro de tudo, estes sistemas se encontram não sob o nosso governo. Pode-se, de alguma forma, governar um pouco sobre o sistema nervoso e as batidas do coração, mas é preciso coisas especiais. E devido ao que o sistema nervoso é o sistema mais veloz, este sistema reage porque está destinado a trabalhar de tal forma de que suas reações, seguidamente, ao fato, atuam sobre o coração, atuam nos pulmões, porque quando você começa a respirar mais rápido, o coração parece que vai saltar, e veja os olhos como se colocam. Nós temos isto dos animais. Os animais, em particular, necessitam toda a consolidação de todo o corpo, de que todo o corpo trabalha de forma equilibrada com relação aos perigos. Então o coração recebe ordem. Oren diz, sim, com relação ao corpo, mas com relação nas relações entre nós. Você disse que as relações corretas é que cada um funciona com o coração com relação aos demais. Digamos que nós estamos em três e eu devo ser coração com respeito a vocês e vocês com respeito a mim. Sim, diz o Rav. Nosso coração com respeito aos demais, isto vem depois de que nós sentimos aos demais. Diz Oren, que você disse que o coração em seguida sente. Ele é o que determina o ritmo e depois ativa. Como eu posso ser um coração assim, diz Oren? Como posso sentir eu de forma imediata? Diz o Rav. Primeiro de tudo, você tem que sentir os desejos e sentir os demais. Essas relações entre nós, primeiramente, estão no sistema nervoso. Quando eu sinto você e você me sente, o coração não sente. O que sente é o sistema nervoso. O coração, você pode cortar e a pessoa não sente dor. Não há no coração isto. É um sistema por completo distinto, quer dizer. Você, primeiro de tudo, atua no que é a conexão com os demais. De que tens com eles um sistema de compreensão, de sensação. E então você começa a ativar esta reciprocidade, de que você entende o que ele quer.
de que há uma interinclusão, de que há entre vocês um desejo compartilhado de criar um sistema de relações, de dar e receber, para revelar entre vocês a essência de uma vida distinta, mais elevada. E então você ativa esse sistema de doar e receber. Vamos dizer assim. De todas as formas, vamos colocar aqui um sinal de que há o que existe, o que se chama o Rosh, a cabeça do Parsuf. E aqui nós dizemos, nós fizemos todos os tipos de cálculo, e depois que nós fizemos todos os tipos de cálculos, nós ativamos o Guf, o corpo. E então é o Rosh do Parsuf. Quer dizer, é o sistema que se refere ao encéfalo, e depois nós então podemos receber para otorgar, para doar, que é o Guf, o corpo, depois desse cálculo. Então, o coração não é o primeiro sistema. É um sistema que atua dentro do corpo para prover satisfação ao corpo e dar-lhe vida. Não é o sistema superior. É um sistema que realiza e não que decide. אתה תיארת פה איזשהו קשר בין המוח ללב, אז אולי ככה כדי להשלים את זה, כדי שבאמת תהיה הבנה. אנחנו רגילים שנגיד המוח, אז יש בו מחשבות. Nietzsche diz, você descreveu aqui uma relação entre o cérebro e o coração. Então, para a gente entender, nós falamos que o cérebro tem pensamentos. O Rav diz, o Rosh e a cabeça são os pensamentos. E depois o corpo é, em essência, o coração, porque todos os demais sistemas querem limpar o sangue, transmitir as coisas. E, além disso, todos são sistemas adicionais. E, em essência, é o cérebro e o coração. Diz Oren. O assunto do que é o cérebro e o coração, se eu vejo as causas de morte, a primeira causa é câncer, depois as enfermidades do coração e, em terceiro, o que são as doenças sanguíneos no cérebro. Nós falamos do coração e da forma como funciona com respeito ao sistema corporal. E você disse que se nós assim aprendemos e nos relacionamos dessa forma, uns com os outros, teríamos saúde tanto no nível social quanto corporal. Agora vamos passar ao sistema que se refere ao cérebro. Diz o Rav, nós também podemos falar de que assim trabalham o pulmão, o rim, de que trabalham desta forma. Todos os sistemas trabalham em dar e receber. Todos trabalham como se fossem com o mesmo sinal. E o ritmo de cada um está sincronizado com o resto dos sistemas. E também os pulmões. Eles não trabalham conjuntamente. Há aqui um mecanismo muito, muito especial. Diz Nietzsche, quando você fala sobre a sequência, as ordens desse sistema, o Rav diz que o primeiro sistema é o cérebro. Diz Oren, vamos passar agora ao cérebro. Apesar de que, com relação ao coração, diz o Rav, que o cérebro não é somente o cérebro, senão que o cérebro, nós não entendemos ainda a nossa anatomia. Nós não entendemos qual é a conexão entre todas as coisas do corpo. Parece-nos que o cérebro, existem aí muitos sistemas e precisamente o cérebro que está em cada um dos lugares, como que se disséssemos, é como que se fosse, e Oren diz, apresentação, diz o Rav, isto é como que se fossem enviados a cada lugar, de que também é assim, se não é assim, o cérebro não sabe o que fazer e como fazer. É como se fosse em um país que tem representantes em cada lugar, de que eu devo realizar através de você as coisas. Não é como que um microprocessador que se encontra na cabeça. Também, isso é uma pergunta, digamos que é assim. Mas, se nós precisamos mais
Nisto nós entendemos de que para nada se encontra o nosso corpo. A pessoa passa a ser como algo assim no ar, não o cérebro, senão que de onde recebe as ordens. Desde quando nós começamos a sentir que recebemos alguma coisa do entorno, do ambiente? O entorno nos ativa. Quando nós revelamos, eu espero que no futuro próximo, de que a vida da pessoa depende de suas conexões com respeito ao entorno. E então seu cérebro recebe ordem do entorno, até onde a pessoa está necessitada do entorno. E se não. Por exemplo, no nosso corpo, várias células, milhões de células morrem e imediatamente surgem outras células. Assim é como na sociedade humana. Se há uma necessidade para vocês no ambiente que vocês vivem, e se não, chega uma ordem como que se fosse do cérebro, e então há como que se fosse ocorre todos os tipos de causas, e então as pessoas se veem sem a sociedade. Tesoure, vamos tentar nos focalizar no cérebro. Você explicou no começo o que é a atividade do coração e que ele deve cuidar a respeito do equilíbrio entre doar e receber, e assim fazer impulsionar todo o sangue a todos os sistemas do corpo. Há, assim, algum princípio de acordo com o qual funciona o cérebro de forma saudável? Diz o Rav, o cérebro trabalha de forma saudável, de forma correta, unicamente se sente um sistema mais superior do que o dele, de que ele deve se relacionar com ele, servir, receber ordens, porque, no geral, isto é o cérebro de alguém individual, particular, e que esta célula, esta pessoa, tem que conectar-se de forma geral com todos os demais e com a natureza. Portanto, o cérebro, de forma ideal, deve saber qual é a sua função particular no sistema geral. Deve conhecer o sistema geral e suas relações particulares com respeito a ele, como funciona e como funcionar para sustentar o seu lugar no sistema geral, quer dizer, servir ao sistema geral. E de acordo a isto, ativa seu próprio corpo, o coração, limpa o sangue, não importa o que aconteça no corpo, todo o corpo está ativo e ativa-se de acordo ao nível de conexão de forma completa com o sistema geral. Quer dizer, nós, no que se refere à nossa saúde corporal e também anêmica e espiritual, nós estamos conectados com os demais e em todo o universo, e todos esses sistemas dependem uns dos outros. Nosso ego é o que introduz o defeito, o dano em todos os sistemas, de acordo ao seu nível, de acordo como você quer ver. Então, se a pessoa corrige suas relações com respeito aos demais, causa em essência de que a troca dos sistemas, a mudança nos sistemas, mas isso nós poderemos só ver depois, porque por enquanto nós somos dependentes uns dos outros. E até que nós não nos corrijamos, não podemos falar da cura de uma pessoa em particular desta forma. Você disse aqui que o cérebro faz essa conexão entre o particular e o geral, de que você disse de que o cérebro deve receber ordem do que é o sistema geral. Para que este entendimento se infiltre, eu quero outra vez introduzir-me no que é o funcionamento corporal, para depois fazer o paralelo como nós fizemos antes.
O que é que acontece quando há um problema circulatório no cérebro? Por exemplo, quando passa isto, diz Oren, o que é que acontece ali, dentro dos sistemas do corpo, com respeito ao sistema corpo? Eu trato de entender isso primeiro nos sistemas corporais, para depois poder entender nos sistemas sociais. Você fez aqui um paralelo, mas eu, por exemplo, com o coração entendi de que há aqui um equilíbrio entre doar e receber, de que se isto existe no sistema corporal, assim o sistema está em equilíbrio. Quando existe assim isto entre as pessoas, vai haver entre eles também equilíbrio e saúde. Diz o Rav, mas aqui não são verdades dos problemas do mesmo sistema, de que como é que o sistema circulatório, tudo vem do que são as ordens do cérebro e depois baixa. E então diz Oren, o cérebro é a cabeça, e a cabeça é a cabeça de todos os processos. Diz o Rav, inclusive nosso cérebro não está na cabeça, senão que nosso cérebro particular é o que conecta entre nós, nos conecta com o sistema geral, porque ele trabalha de acordo com as ordens deste sistema. Ora, diz, eu não entendo o que é o sistema geral, e por isso eu quero falar de forma particular do corpo e depois fazer este paralelo com o tema social. Digamos nós, que o corpo humano, o cérebro, ele é o que dirige os sistemas corporais. Por acaso há um princípio a partir do qual ele dirige tudo? Diz o Rav, de acordo ao que é o sistema geral. Diz Oren, sim, de acordo com o que ocorre por fora da pessoa. Você pode ampliar isto? O Rav diz, aonde nós atuamos não depende de nós, senão que nós atuamos dentro da humanidade geral. Diz Oren, eu sou Oren, vivo em Petah Tikva, tenho cérebro, vamos começar desde esse lugar. E então diz o Rav, teu cérebro recebe ordens desde o campo geral de onde você se encontra. Assim. Diz Oren, não entendo. Qual é o significado? Diz o Rav, o que você recebe ordens de telefone, por exemplo, sinais e demais. Assim o teu cérebro está em conexão com o sistema geral. Diz Oren, como é que através do telefone celular, diz o Rav, não, estes são sistemas que estão por fora de nosso material, senão que nós nos encontramos em um campo geral. Nós aqui começamos como que se fosse a sair da pessoa. Você chega ao sistema geral e pergunta como trabalha. O cérebro é um sistema geral da pessoa. Por isso nós dizemos, desculpa-nos. E então este sistema não pode trabalhar se nós não sabemos de onde recebemos ordens. De onde se recebem ordens? Diz Oren, aqui eu recebo ordens no meu cérebro, o meu cérebro recebe ordens e eu agora... O Rav diz de quem? O Rav complementa do campo do que é Hokmah, sabedoria, o pensamento da criação. Diz Oren, eu não entendo, digamos, eu agora peguei a xícara, movi minha mão, e então, diz o Rav, devido ao que eu disse agora que vou mover isto, eu então me deram uma ordem de mover. O Rav diz, isso é algo místico? O Rav diz, mover a mão é algo místico? Aqui, diz o Rav, não, desta forma não pode se fazer. Vamos falar do cérebro. Diz Oren, vamos falar sobre o cérebro dentro do corpo. O cérebro há um fundamento de acordo com o qual ele trabalha com o corpo, que dirige o corpo. Nós dizemos que o coração é o equilíbrio de dar e receber. Eu entendi. E eu entendi também de que para que isso aconteça de forma social, será melhor. O cérebro, nós só dizemos que o cérebro é o sistema mais elevado de todos, que é o mais elevado do que o coração, de acordo com que princípio o cérebro trabalha de forma saudável. O Rav diz,
trabalha de acordo ao princípio de estar em equilíbrio com o cérebro geral. Eu não posso aqui, se é um sistema superior, eu não posso aqui fugir de algo que está por cima dele, porque é dali que ele recebe ordens. Nós já chegamos ao fim, como na física quântica ou em todos os tipos de sistemas que há na ciência. Nós chegamos aqui ao que é de que nós nos encontramos no limite com algo que ainda não investigamos, mas pode-se investigar, é possível. Se você querer investigar de onde teu cérebro está conectado, diz, orem, por que a pessoa recebe o que é a morte de uma parte do cérebro, desculpa. De uma forma técnica, diz o Rav, a pressão sanguínea chega golpeando as artérias do cérebro e as estouram. O coração causa isto. Sim, mas ocorrem ordens. Sim, também se eu tenho um problema no pé, não é que o pé mesmo realizou. E o que disse Oren? Não, isto vem de ordens superiores, diz o Rav. Diz Oren, então ok. Então o cérebro dá ordens. E por que então? Então por que morre parte do cérebro? Diz o Rav, é que a pessoa é uma consequência, é algo dentro da criação. De onde chega isto, diz o Rav? Isso chega do que são as ordens do cérebro a todas as outras, porque anda para... Veja, se você pudesse saber a causa verdadeira, se você quer saber, não que você possa dizer de que devido ao fato de que houve algo que eu não vi, tropecei, pode-se encontrar várias causas do que por que aconteceu a você e não a outra pessoa, assim, dessa maneira. Pode criar 1000 confusões. Em geral, a verdadeira causa vem de forma hierárquica desde um sistema mais elevado. Vamos falar de Zoren do que é a conexão entre as relações entre o cérebro e o coração. Vamos falar do que é essa relação, do que são essas relações saudáveis entre o cérebro e o coração. O Rav diz, não pode haver só um sistema ou vários sistemas que estejam de forma corretas conectadas se nós não os conectamos e os corrigimos. Todos os sistemas, o geral e o particular, é uma lei da qual você não pode fugir e, portanto, é difícil. Você quer que eu me relacione com o corpo de uma pessoa como que na medicina. A perna me dói, então eu vou com a perna. Então, e a mão, e vou com a mão. E nós falamos aqui de sistemas. Esses sistemas já não pertencem ao que é medicina normal e algo mais holístico e algo espiritual da pessoa. Seus pensamentos, seu papel, sua função no sistema geral, de onde tudo está interconectado, ali nós temos, e de verdade nós não sabemos a causa de nenhuma enfermidade, sua causa verdadeira, e portanto nós temos finalmente que nos elevar ao nível das causas. E então, quando nós corrigimos essas causas, não vamos precisar da medicina. Você pode eliminar todos os instrumentos, não vai sobrar nada além de alguns exames. Qual é o nível do equilíbrio entre quem diz entre todos? Isto vai te dar o nível de saúde. Diz Oren, o tempo acabou. Eu vejo que não está satisfeito, diz o Rav. Não, diz Oren, eu estou muito satisfeito. Muito obrigado a você, Rav Leitman. Muito obrigado a Nitsa. E muito obrigado a vocês que estiveram com nós. Vamos buscar este equilíbrio e vamos seguir falando a respeito de saúde. Tenham um bom dia e até a próxima vez.